Salve espectadores do canal, mais uma dica de livro e dessa vez uma obra bem sucinta sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O livro de hoje é uma obra ideal para quem está começando a estudar o Brasil na Segunda Guerra Mundial e não sabe por onde começar. E se você é um entusiasta que gosta do tema, mas não estuda ciências humanas, esse é o livro para você. Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, de Francisco Ferraz. O livro de hoje faz parte da coleção Descobrindo o Brasil, uma série de pequenos livros, como vocês podem ver, bem pequenos, que falam sobre temas diversos a respeito da história do Brasil. Minha garganta hoje está meio ruim, peço desculpas se vocês não estiverem me entendendo direito. Vou tentar arrumar isso na edição. O livro foi escrito por Francisco César Ferraz, doutor em História pela USP e professor da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Francisco Ferraz estuda o Brasil na Segunda Guerra há um bom tempo. Sua tese de doutorado foi publicada como livro e trata sobre a reintegração dos soldados brasileiros quando eles voltaram da Segunda Guerra Mundial. No futuro vou fazer também um vídeo a respeito desse livro. O livro inclusive está aqui. O livro tem cerca de 60, 70 páginas mais ou menos de conteúdo escrito sobre o tema, além de uma cronologia, referências, sugestões de leitura, por aí vai. O livro começa falando sobre como o Brasil entrou na guerra. Em 15 de agosto de 1942, o barco a vapor chamado Baependi foi torpedeado por um submarino alemão na costa de Sergipe, mais precisamente o submarino U-507. Depois desse ataque, a população no Brasil começou a cobrar um posicionamento do governo Vargas de alinhamento com os aliados ou, no mínimo, a declaração de guerra ao eixo, especialmente à Alemanha. Em 22 de agosto de 1942, Getúlio Vargas, após uma reunião com seu staff, declarou estado de beligerância contra o eixo e, a partir dali, o Brasil estava na guerra. O livro contextualiza um pouco a relação da guerra com o Brasil e fala também sobre a equidistância pragmática que o governo Getúlio Vargas manteve com, principalmente, Estados Unidos e Alemanha no início da guerra, em meados de 1940, mais ou menos. Lembrando que nessa época os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, mas havia preocupação nos Estados Unidos com os rumos que essa guerra tomaria. O governo de Getúlio Vargas, lembrando que nesse período se tratava de um governo autoritário, ao contrário de quando ele foi eleito posteriormente como presidente, tentava manter uma, como eu falei, equidistância pragmática do eixo e dos aliados, porque o Brasil ainda era um país muito atrasado economicamente e militarmente em vários aspectos estruturais. E dessa forma, no cenário de guerra que já se mostrava, o governo brasileiro precisava tomar uma decisão difícil, com qual lado se alinhar, levando em consideração que um passo em falso poderia prejudicar o país no futuro. A Alemanha acenou com a possibilidade de investimentos no Brasil, fornecimento de armas. O Brasil estabeleceu um comércio com a Alemanha e isso preocupava os Estados Unidos, porque, por um lado, a Alemanha poderia traçar acordos comerciais com o Brasil com facilidade, ao contrário dos Estados Unidos, onde esse processo deveria passar pelo Congresso e o Congresso era completamente hostil à possibilidade dos Estados Unidos entrarem na guerra. Portanto, essa negociação com o Brasil seria vista como um movimento antecipando a guerra e, portanto, teria um Congresso hostil em relação a essas propostas. Os generais Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio de Góes Monteiro eram pró-eixo, eles eram simpáticos à Alemanha nazista. Muitos militares nessa época eram a favor da Alemanha, inclusive depois que o Brasil entrou na guerra. Outros autores já falaram sobre isso, e inclusive militares que lutaram na guerra. No livro Sem Tapua, do Rui Moreira Lima, que foi um dos aviadores da FAB na Segunda Guerra Mundial, ele comenta sobre como os altos escalões do exército brasileiro continham uma série de simpatizantes dos nazistas. E a opinião desses militares pendia para que o Brasil se aliasse ao eixo. No entanto, o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, era a favor de uma aliança com os Estados Unidos. O governo Vargas foi, podemos dizer, habilidoso com as questões que se referem a esse começo de guerra. O governo fazia questão que o país com o qual ele se aliasse investisse no Brasil.
Uma das condições para que o Brasil se aliasse aos Estados Unidos foi, além do fornecimento de algumas armas e equipamento, um investimento em dinheiro para a instalação de uma siderúrgica que viria a ser instalada em Volta Redonda. As empresas privadas dos Estados Unidos que investiriam dinheiro no país não gostavam da ideia de instalar uma siderúrgica aqui, porque essas mesmas empresas se beneficiavam da extração de ferro no Brasil que era vendida para elas. Não fazia sentido para essas empresas que o Brasil começasse a produzir coisas com o seu próprio ferro a partir de uma indústria nacional. Era mais vantajoso para ela que o Brasil continuasse exportando ferro e elas pegassem essa matéria-prima, transformassem em produtos e depois vendessem ao Brasil. No entanto, o governo Vargas foi inflexível, fez questão de que a usina fosse nacional e não uma usina estrangeira trabalhando no Brasil, e os Estados Unidos chegaram à conclusão de que era um preço baixo a se pagar. Levando em conta que os Estados Unidos já davam dinheiro para outros aliados que estavam em combate, seria um preço baixo a se pagar pela participação do Brasil, levando em conta que o Brasil era um fornecedor importantíssimo de matéria-prima e com essa aliança, o Brasil forneceria no Rio Grande do Norte espaço para a criação de bases militares dos Estados Unidos, criando a chamada Ponte para a Vitória, ou seja, bases aéreas e navais no Rio Grande do Norte, que criariam uma ponte entre o Nordeste do Brasil e os principais frontes de batalha que não se localizavam no Pacífico. Bom, eu fiz uma breve introdução da entrada do Brasil na Segunda Guerra, que está explicado aqui no livro, e o resto do livro eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais sucinta, para que você tenha noção de quais pontos esse livro aborda. O livro comenta sobre o fronte interno, de qual a reação da população civil em relação à entrada do Brasil na guerra, a mobilização militar, e, aliás, não apenas a mobilização militar, também a mobilização de trabalho. Muitos trabalhadores foram deslocados para a região amazônica, o Acre, para a extração de matérias-primas, especialmente a borracha. Muita gente foi levada para lá e muita gente morreu nesse processo por conta de doenças, a precarização de trabalho, tudo isso para o esforço de guerra. O livro fala também sobre a política de boa vizinhança e as bases no Nordeste, a tal ponte para a vitória. A política de boa vizinhança que eu citei eram ações que partiam da inserção de filmes educativos, a criação de escritórios de órgãos estadunidenses no Brasil, uma aproximação, né, no meio desse esforço de guerra. Em outras palavras, um esforço propagandista para a união entre Brasil e os Estados Unidos. No entanto, apesar de ser uma política que se mostrava como de mão dupla, ela era muito mais unilateral. Eram valores, produtos, ideias vindas dos Estados Unidos para o Brasil. Não era exatamente uma troca, era uma inserção de valores e produtos. O livro também fala sobre outras embarcações brasileiras que foram afundadas por submarinos alemães. O Baipend não foi a única. Muita gente morreu nesses atentados e isso só aumentou a mobilização brasileira contra o eixo. O livro fala também sobre o começo da mobilização da Força Expedicionária Brasileira. Os Estados Unidos eram desfavoráveis à ideia de mandar soldados brasileiros para a guerra. O que os Estados Unidos queriam com a participação do Brasil era o fornecimento de matérias-primas, mas o fornecimento de contingente militar não era esperado, era até indesejado. No entanto, o governo Vargas fez questão do envio de tropas, especialmente por questões diplomáticas. Vargas sabia que, caso os aliados vencessem a guerra, se o Brasil mandasse soldados, o Brasil teria mais voz nas negociações do pós-guerra, teria mais moral diplomática, por assim dizer. Os Estados Unidos acabaram aceitando a participação de soldados brasileiros em 43, quando Roosevelt veio para Rio Grande do Norte, encontrou com Getúlio Vargas, e ali, naquela conversa, naquele acerto, ficou decidido que seria aceita a participação de militares brasileiros. Do ponto de vista numérico, a participação militar do Brasil na Segunda Guerra não foi tão expressiva. O autor aponta que os pouco mais de 25.300 homens enviados para a guerra eram o equivalente a 0,06% da população masculina do Brasil no período. Em comparação, o autor aponta que na Guerra do Paraguai, 5% de toda a população masculina brasileira foi ao fronte. Claro que são contextos completamente distintos e não faria sentido comparar os dois conflitos, mas é uma demonstração de que o contingente militar não era tão grande assim. O que nós podemos compreender, até porque não era tão necessário
do ponto de vista militar, que o Brasil mandasse mais gente. Além do mais, temos que levar em consideração que o exército brasileiro era completamente sucateado e que um modelo de doutrina militar que o Brasil adotava era o modelo francês, vindo especialmente da Primeira Guerra Mundial. Modelo esse que não se adequou ao panorama da Segunda Guerra Mundial. O livro discute rapidamente sobre o sucateamento do exército, a falta de treinamento adequado, os problemas de caráter material. Conforme vai chegando no final, o livro começa a problematizar as principais vitórias da FEB, analisar elas a partir de um ponto de vista crítico, levantando os méritos, os problemas, tentando quebrar alguns mitos sobre o assunto e faz uma análise competente sobre o assunto dentro do pouco espaço que o livro permite. No entanto, se você quiser se aprofundar mais no assunto, eu recomendaria que você fosse além e buscasse outras obras. Algumas delas eu posso falar sobre no futuro. Eu mesmo preciso ler alguns livros sobre o assunto que são importantes e ainda não tive acesso. Mas aí nos próximos meses vem mais um vídeo sobre o assunto, sobre um outro livro que você encontra resenha escrita no blog Leitura Obrigatória. Se você ainda não conhece o blog Leitura Obrigatória, o link está aqui embaixo no post, é só procurar. O livro termina com algumas poucas páginas dissertando sobre os problemas da reintegração dos veteranos. Como eu disse, Francisco Ferraz já escreveu sobre isso na sua tese de doutorado e num outro livro publicado pela editora da Universidade Estadual de Londrina. Livro esse que eu pretendo trazer para vocês no futuro em um outro vídeo. Para os entusiastas que não são historiadores ou pesquisadores das ciências humanas, que gostariam de uma obra concisa para entender um pouquinho melhor sobre o assunto e que não querem pegar um livro muito grande ou que tenha uma pegada um pouco mais acadêmica. Esse livro é muito acessível, portanto, se você quer começar a estudar o tema ou se você está estudando o contexto da Segunda Guerra Mundial e quer uma obra bem sucinta porque precisa passar rapidamente sobre a participação do Brasil na guerra, esse livro é para você. Não feche o vídeo ainda, que eu tenho um recado para dar para vocês. Agora, o canal e o blog Leitura Obrigatória contam com a parceria com a página de Facebook História, Guerra e Modelismo, que está, por sua vez, ligado ao site almanacmilitar.com. Tanto a página quanto o site se dedicam a material sobre guerras, especialmente século XIX e XX, e contam também com sessões voltadas, no caso do site, a grupos de reencenação de prática de airsoft, grupos de reencenação de Segunda Guerra Mundial, e é voltado também para o modelismo, para a prática de modelismo com miniaturas de aviões, tanques, veículos militares e a criação de dioramas também. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso que eu estou falando, caso você não esteja entendendo muito bem, eu recomendo que você entre no site almanacmilitar.com e procure no Facebook a página História, Guerra e Modelismo. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que assistem, curtem, compartilham e especialmente quem se inscreve no canal. Vocês me ajudam bastante fazendo isso e me motivam a continuar trazendo vídeos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.